Boa noite, turma do técnico. Nessa aula de Processos Contábeis 2, nós vamos falar sobre métodos de custeio. Quais são os métodos de custeio, o que são métodos de custeio, né, para que serve, os tipos, enfim. Nós vamos aprender a encontrar os métodos de custeio, ok? Então vamos lá, o conceito de método de custeio. Método de custeio é a forma de apuração de custos utilizada pela empresa para identificar o custo de um produto. Eu lembro que na aula passada, na aula de revisão, a gente falou sobre custos, despesas, e nós vamos utilizar esses conceitos aqui, né? A apuração de custos, a gente sabe a importância de encontrar o custo de um produto dentro de sua empresa, para quê? Para tomar decisões gerenciais, né? Como colocar o preço de venda. Eu preciso ter o conhecimento dos custos para tomar uma decisão gerencial de forma racional, da melhor forma possível. Eu falei na aula passada que você determinar o preço de um produto depende muito do custo dele, porque eu tenho que ter um lucro estimado, e eu só vou conseguir determinar o meu lucro se eu já souber o meu custo, quanto que custou aquele produto para mim. Então, existem métodos de custeio para identificar esses custos, e é isso que a gente vai falar hoje, na aula de hoje. Tipos de custeio. Há vários métodos de custeio, cada um com uma metodologia diferente. Cabe à organização optar pelo mais adequado ao seu contexto e necessidade gerencial. Cada empresa vai se adaptar melhor a um tipo de custeio, vai ser melhor para ela. Então, dependendo da necessidade da empresa, ela vai adotar determinado custeio, dependendo da sua metodologia, né? Cada um tem uma metodologia diferente, dependendo do tipo de custeio, pode dar um resultado de custo diferente. E tem que se ver o que vai ser mais interessante para aquela empresa. Dependendo do método de custeio utilizado, obtém-se diferentes custos para o mesmo produto. No Brasil, os métodos mais aplicados são por absorção, custeio variável, custeio padrão, custeio pleno, também chamado de RKW, e custeio baseado em atividades, ou custeio ABC. Tá? A gente vai falar de cada um. Primeiro, custeio por absorção. Consiste na apropriação de todos os custos, fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, à produção do período. Quando fala de apropriação, define bem o termo de custeio por absorção. Ele vai absorver todos os custos daquele produto. O custo do meu produto vai absorver todos os gastos feitos, seja ele o custo variável, custo fixo, custo direto e indireto. Vai absorver todos os tipos de custos ao custo do meu produto, ok? Então, todos os custos são absorvidos pelas unidades produzidas. Os custos indiretos são rateados, ou seja, dividido proporcionalmente, tem um cálculo a ser feito. Eu lembro que na aula passada eu falei, vocês devem lembrar, que os custos indiretos e os custos fixos, que geralmente são os mesmos, né? Praticamente os custos indiretos e fixos se tratam dos mesmos assuntos. Eles precisam de um cálculo para dividir proporcionalmente o seu valor a cada custo, o custo de cada produto. E esses são os rateios. Quando se fala de rateio, fala de distribuir proporcionalmente, para calcular quanto daquele valor deu para cada produto, né? A gente falou sobre os custos diretos, são facilmente identificados no produto. Se cresce, por exemplo, a quantidade produzida, cresce também a quantidade de embalagem, de mão de obra. A esses aí eu chamo de direto, ok? Nos custos indiretos, não. Por exemplo, é difícil saber quanto do valor do meu aluguel foi distribuído para cada produto. Preciso de um cálculo para isso. E isso é o rateio, tá? Então, os custos indiretos são rateados através de bases de rateio. Existem critérios, métodos também de rateio, tá? O custeio por absorção, ele é o único aceito pela legislação brasileira. Ou seja, ele é o único que a legislação permite que utilize, né? É o único imposto pela legislação brasileira. Então, a sua empresa, ela precisa ter esse custeio por absorção,
né? É o único aceito. Porém, então, para que eu vou estudar os outros se só o de absorção é aceito? Pode utilizar qualquer tipo de custeio, os outros demais que a gente vai falar. Mas eu preciso também ter o custeio por absorção. Então, se a empresa ela quer calcular, acha interessante usar outro tipo de custeio para tomar decisões gerenciais, que às vezes é mais interessante para a empresa um outro tipo de rateio. Ela pode utilizar outro tipo de rateio também, mas ela precisa ter o custeio por absorção. Aí, no caso, ela vai utilizar os dois, o custeio por absorção, mais um outro tipo de rateio, de custeio que for mais interessante, mais viável para ela. Vai depender das necessidades aí da empresa, né, da gerencial. Mas, esse aqui, o custeio por absorção, ele é o único que é realmente aceito. Porém, a empresa pode adotar outros tipos também, né? Mas aí tem que ter o custeio por absorção. Esse método é derivado dos princípios contábeis. A gente já estudou os princípios contábeis. Até por isso mesmo ele é aceito pela legislação brasileira, pela contabilidade, né? É o mais utilizado no país por ser aceito pela contabilidade e pelo fisco. Como ele é o único aceito pela legislação brasileira, ele também vai ser o mais utilizado pela contabilidade, né? Porque a contabilidade ela vai se basear no que for aceito pela legislação. Mas, como eu disse, para fins gerenciais de tomada de decisão, podem ser adotados outros tipos de custeios. A principal distinção no uso do custeio por absorção é entre custos e despesas. A gente tem que saber a diferença entre custos e despesas, né? A gente já falou sobre isso. Os custos são os gastos relacionados à produção, ao produto final. As despesas, elas já são os gastos com a manutenção da empresa, mais gastos administrativos, não são associados ao produto diretamente, né? Então, é necessário fazer essa distinção porque as despesas são contabilizadas diretamente no resultado do período. Elas não vão ser alocadas ao produto, né? A gente volta aqui que o custeio por absorção, ele se apropria dos custos fixos, variáveis, diretos ou indiretos, e não das despesas. Então, a gente tem que ter essa distinção, saber fazer a separação para não colocar as despesas ali alocadas ao produto. A despesa vai ser colocada lá no finalzinho, como mostra aqui esse esqueminha, essa ilustração. Ó, os custos diretos, eles são diretamente associados ao produto. Os indiretos, eles passam por um rateio, né, que é a divisão proporcional, e depois são alocados também ao produto A, produto B ou produto C. E aí, as despesas não, elas já vão lá no resultado, diretamente ao resultado da minha empresa, daquele período, né? Então, essa tá a diferença. Os custos, eles são alocados ao meu produto, as despesas, ela não para aqui, ela vai direto para o resultado. Então, tem que ter essa separação. Aqui entre custos diretos e indiretos. Aqui nesse esquema só tem os indiretos e os diretos, por quê? Como eu falei, os indiretos geralmente e os fixos geralmente caminham juntos. Os diretos e os variáveis também. Então, aqui os indiretos já representam aí os fixos também, tá? Que precisam de um rateio e depois são alocados ao produto. Ok? Esse esqueminha está ilustrando muito bem o custeio por absorção. Ele absorve aqui todos os custos e as despesas são alocadas diretamente ao resultado. Ok? O próximo tipo de custeio é o custeio variável. Ele apropria aos produtos somente os custos variáveis, sejam diretos ou indiretos. Aí, a diferença para o método anterior é referente aos custos fixos. O custeio por absorção, os custos fixos são rateados aos produtos. Nesse caso aqui do custeio variável, somente os custos variáveis são alocados aos produtos. E os custos fixos são tratados como custos do período, indo diretamente para o resultado do exercício. No esquema anterior, as despesas são alocadas ao resultado, os custos, tanto os diretos quanto indiretos, são alocados ao produto. Eles passam por um rateio aqui, os indiretos, e são alocados. Nesse aqui, cadê? No custo variável, não. Tanto as despesas quanto os custos fixos são diretamente aqui no resultado, ok? As variáveis, sim,
são alocadas aos produtos. Os custos fixos são considerados despesas e não um custo do produto. Aí que tá, né? Aqui no custeio variável, ele já trata os custos fixos como se fossem despesas, como se não pertencessem ao produto, tá? Não se utiliza métodos de rateio. Por que não se utiliza método de rateio? Porque só vão ser apropriados os custos variáveis. E os custos variáveis, como a gente já disse, ele cresce diretamente proporcional aos produtos, então são alocados facilmente, não necessitam de rateio. Se fosse no caso dos custos fixos, já precisaria, tá? Então aqui a principal diferença é essa. No custeio por absorção, todos os custos são alocados ao produto, seja custo fixo, custo variável, indireto ou direto. No caso do custeio variável, somente os custos variáveis entram aqui nos produtos. Os custos fixos são tratados como custos do período, ok? Então vamos lá. Custeio padrão determina uma priori, ou seja, uma meta de custo possível de se atingir. Ou seja, eu quero atingir, por exemplo, eu quero que o meu custo atinja tal valor, X valor. Ele tem que ser esse valor, essa meta tem que ser possível de ser atingida, não pode ser uma meta surreal. Por exemplo, eu quero maximizar os lucros, eu não posso colocar os custos lá embaixo como uma coisa inalcançável, tem que ser alguma coisa real, uma coisa que realmente possa ser possível de acontecer. Considera eventuais imperfeições nas condições ambientais, empresariais e de mercado. Por isso que os custos a meta é possível de alcançar, porque ele já considera alguns incidentes que podem acontecer, né? Não deve ser visto como custo ideal, nem como custo estimado, ou seja, eu não posso idealizar, achar que o ideal para eu alcançar tal lucro é que meu custo seja esse. Não, eu tenho que colocar um custo real, um custo possível de ser atingido. É o custo planejado para um produto e, como tal, deve ser calculado antes mesmo da produção. Indica um custo que deve ser atingido, servindo de base para a administração medir a eficiência da produção e conhecer as variações dos custos, ok? Este é o custeio padrão. Agora o próximo é custeio pleno ou RKW. Todos os custos e despesas são rateados e alocados aos produtos. Agora a gente volta lá atrás e vê a diferença até aí, né? No custeio por absorção, somente os custos são alocados ao produto. Todos os custos, fixo, variável, indireto e direto, são alocados ao produto. No custeio variável, somente os custos variáveis são alocados ao produto. Nesse caso do custeio pleno, todos os custos e as despesas, até então nenhuma despesa foi alocada ao produto, mas no custeio pleno, todos os custos e despesas também são rateados, porque aí eu preciso de rateio, eu preciso de uma divisão proporcional, né? Para identificar quanto de cada gasto meu vai dar por produto. E assim serão alocados aos produtos. As técnicas de rateio utilizadas são semelhantes às do custeio por absorção, né? A gente falou da questão do rateio, de dividir proporcionalmente, né? No caso do custeio por absorção, na questão do custo fixo e no custo indireto, né? Aqui nesse caso vai ser nos custos fixos, indiretos e nas despesas também. Vão precisar de técnicas de rateio para dividir proporcionalmente e assim alocar aquele valor ao produto. É um método de custeio mais gerencial, utilizado para a avaliação do desempenho das diversas áreas da empresa. Próximo tipo de custeio. Custeio ABC ou custeio baseado em atividades. Os produtos ou serviços causam atividades e essas atividades geram custos. Esse tipo de
custeio, ele se baseia nisso, que para fabricar um produto ou prestar um serviço, são necessárias atividades para isso. E essas atividades geram custo. Ele parte do princípio de que todos os custos incorridos dentro de uma organização acontecem na execução dessas atividades, como contratar mão de obra, comprar matéria-prima, pagar salários, fornecedores, transportar mercadorias, enfim, né? As atividades determinam o consumo dos recursos da empresa e, portanto, os custos de uma produção. Então, esse custeio ABC, o custeio baseado em atividade, ele basicamente se baseia nas atividades para determinar os custos. São as atividades que devem estar em constante análise e observação. Eles se baseiam nas atividades. E a ideia básica é atribuir, primeiramente, os custos às atividades e, posteriormente, atribuir os custos das atividades aos produtos. Você viu como que o pensamento é diferente? A ideia básica é atribuir, primeiramente, os custos às atividades e depois aos produtos. Todos os outros, os custos vêm e são alocados aos produtos, né? Seja diretamente ou por rateio, mas são atribuídos aos custos, aos produtos, né? No caso das atividades, primeiro os custos são divididos pelas atividades exercidas e depois aos produtos, né? Então é isso. Etapas de implementação do custeio ABC, o custeio baseado em atividades. Primeiro, identificação das atividades executadas. 2, determinar quanto a organização está gastando em cada uma de suas atividades. Etapa 3, identificar produtos, serviços e clientes da organização, né? Identificar os objetos de custos. E etapa 4, selecionar geradores de custos da atividade que associam os custos da atividade aos produtos, serviços e clientes da organização. Ou seja, alocar custos das atividades aos objetos de custos. Então, a implementação do custeio ABC passa por todas essas etapas. Primeiro você vai identificar as atividades, depois vai olhar quanto que está gastando em cada atividade, identificar quais produtos são oferecidos e serviços e depois atribuir os custos das atividades a esses produtos que são disponibilizados pela empresa, ok? Então, até aí, a gente viu o custeio por absorção, onde todos os custos são alocados aos produtos, mas as despesas são diretamente colocadas no resultado, não passam pelo produto, não são absorvidos pelo produto. No custeio variável, tanto o custo só entra o custo variável, o custo fixo, indireto e as despesas vão entrar somente no resultado, né? Atribuído aos produtos só vai ser o custo variável, né? No custeio pleno, todos os custos e despesas são alocados aos produtos. Tem o custeio padrão, que coloca uma meta possível de ser atingida, né? Uma meta de custo. E o custeio baseado em atividades, que primeiro identifica as atividades executadas, atribui a ela um custo e só depois esses custos são atribuídos ao produto, ok? Então, um resumo aí da aula de hoje, né? Por meio dos métodos de custeio, é possível identificar os custos de um produto para que sejam tomadas decisões de como precificar um produto, as decisões gerenciais no todo da organização. Auxilia na tomada de decisão. O custeio por absorção é o único aceito pela legislação brasileira e atende aos princípios contábeis. Os outros métodos de custeio são importantes como instrumentos gerenciais, igual eu falei. A empresa pode adotar os outros métodos de custeio para tomar decisões, para medidas gerenciais, mas o único que vai ser aceito pela legislação brasileira é o custeio por absorção, por isso ele é o mais utilizado. Mas não significa que a empresa não possa
tá adotando outro método, né? Pode adotar um segundo método sim, ok? Então essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida pode me mandar. Esses são os métodos, os principais métodos de custeio utilizados. A gente vai estar falando mais nas próximas aulas, não precisa se preocupar, né? A matéria vai se estender um pouquinho mais. E é isso. Qualquer dúvida podem me mandar, tá bom?